Fernando, boa noite a todos. É um jogo em que, como você falou, o campo é bom, né? A noite está boa também para a disputa do jogo de futebol. E o Passo Fundo que está numa situação boa, mas não cômoda, contra um Grêmio já classificado. Júlio César Santos. Boa noite ao técnico Roger. O Grêmio traz o Marcelo, foi uma surpresa, que estava ontem no Paraguai, e coloca o Fernandinho. O esquema com a entrada dos dois para hoje nesse jogo, Roger? A vinda do Marcelo, em primeiro lugar, é porque a gente valoriza muito o nosso regional, e o Marcelo também, mostrando comprometimento, se colocou à nossa disposição. Veio, descansou e está indo para o jogo. E o Fernando, para a gente ter a vitória pessoal do lado e a jogada de gente fundo também, porque a gente tem um jogador com característica de área, que é importante pra gente. Obrigado ao técnico Roger, bom jogo. Alano? Muito bem, o Passo Fundo vem de uma sequência de 6 jogos sem derrotas, que são 3 vitórias, como o Júlio já destacou, 3 empates. Neste momento, a 8ª colocação, 15 pontos. Fica perto das quartas de final com uma vitória. Ainda tem a oportunidade de jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. São alguns dos objetivos da equipe do Passo Fundo, do técnico Paulo Porto. Tudo pronto, vamos pro jogo. Vai começar a partida da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaca aí pro árbitro Márcio Coruja, o time dos preparativos, recebendo aquele 4º árbitro, que é o Márcio Antônio da Silva Santos. Saída de bola pertence à equipe do Passo Fundo. Neste momento, repito, na 8ª posição, começou a rodada na 6ª colocação, mas já tivemos jogos realizados. Durante a nossa transmissão nós vamos atualizar os jogos, os resultados, as partidas que acontecem ainda, os jogos que também iniciaram às 8h30 da noite. Uma briga incessante na parte de baixo da tabela. Na zona do rebaixamento, o Cruzeiro vem conseguindo uma vitória, escapando da zona do rebaixamento. Durante a nossa transmissão nós vamos atualizar a classificação do Campeonato Gaúcho. Alano, dá para ouvir rapidinho o técnico Paulo Porto falando aqui. As individualidades do Grêmio, mas também a hora que nós estivermos com a bola temos que atacar. Certo, obrigado pelo apoio. O seu técnico do Passo Fundo, onde diz que hoje o risco de erro tem que ser 0. Alano? Muito bem, obrigado, Júlio César Santos. Saída de bola para o time do Passo Fundo. Você ligado no Premier Futebol Clube. Vamos para mais uma rodada no Campeonato Gaúcho. Dos jogos desta quarta-feira. Amanhã apenas um jogo isolado da rodada. A rodada será completada com um jogo entre Internacional e Brasil de Pelotas. Belíssima imagem aberta, hein, com o estádio recebendo o público quase em sua totalidade. Sendo considerado pela comunidade local como o jogo do ano. O Grêmio de volta à cidade de Passo Fundo. O Passo Fundo brigando pela classificação. E o Grêmio é o líder da competição, utilizando quase a totalidade do que tem de melhor, com algumas ausências devido a lesões e alguns jogadores poupados. Vamos pro jogo. Apita o árbitro, Márcio Coruja, saída de bola, pertence ao time do Passo Fundo. Começa Passo Fundo e Grêmio, estádio Vermelhão da Serra, na cidade de Passo Fundo. Toque de bola com o Alisson. Primeiros movimentos do time do Passo Fundo. O zagueiro Gustavo deu chutão por campo de ataque. Ramiro escola de cabeça, a bola vai sobrando no bate-rebate com o time da casa. Alisson. Toque mais à frente com o canhoto. Outra vez com o Alisson. O Grêmio pressiona, adianta a marcação. Ramiro erra o passe. O domínio de bola na recuperação do experiente Rudiero. Léo Canu. A inversão de jogo pela direita com o lateral Thiago Machado. Outra vez Léo Canu, aperta a marcação, Fernandinho, uma das surpresas na escalação. Já a gente fala um pouco nessa situação do Fernandinho, que não ficou no banco de reservas no jogo passado. Foi envolvido em inúmeras especulações sobre transação para outras equipes. E hoje aparece no time titular. Já o Júlio destaca e atualiza a respeito do Fernandinho. Alano, ele recebeu 2 propostas do mesmo time, do Flamengo, e disse que prefere ficar no Grêmio, no grupo, disputar a posição, não quer sair aqui do estado por enquanto. Bola do Nata pela direita, procura jogada individual. O Jean Silva fez o lance de efeito, o Fernandinho comete a falta. A primeira do jogo, falta em Jean Silva. Deu ali a caneta para cima do Fernandinho, conseguiu levar a vantagem. E na sequência foi puxado. E por baixo também houve o toque do Fernandinho. Falta para a equipe do Passo Fundo. Um detalhe interessante da organização do jogo de hoje é a torcida mista em quase toda a totalidade do estádio, a não ser na torcida organizada do Grêmio, apenas os torcedores do Grêmio estão marcando presença. Falta cobrado, levantamento na grande área, de cabeça afasta o zagueiro Fred. Aparece para o rebote Jean Silva. Aqui aberto pela esquerda, Alisson.
Perto da marcação com o Maicon, tenta a devolução, Jean Silva no fundo, cruzamento, toque de primeira. A primeira chance de gol, logo cedo aos 2 minutos, foi no Passo Fundo. Olha o que provocou na torcida local. Veja só, na repetição, Alisson, Jean Silva no fundo, e de canela o zagueiro. O toque do zagueiro Gustavo. A chance, a primeira do jogo, foi do Passo Fundo. O Grêmio sai tocando bola desde o seu campo de defesa. Wallace. Avança com Pedro Jeromel. Apenas 2 minutos no começo de partida para você ligado no Premier Futebol Clube. Jogo da penúltima rodada da fase de classificação. 12ª rodada. Lembrando que os 8 primeiros dos 14 times passam adiante às quartas de final. E os 4 primeiros jogam em mata-mata em jogo único em casa. Passo Fundo neste momento briga pela classificação entre os 8. A situação para chegar entre os 4 primeiros é quase impossível, na verdade. Passo Fundo que está na 8ª posição. Tentativa do passe do Bobô para o Lincoln, cobertura esperta, estava na frente o Léo Canu. Tenta a ligação direta, colocando para correr o Jean Carlos. Aposta a corrida, chega na frente do Ramiro. Deixadinha esperta com o canhoto. Toque de bola do time do Passo Fundo. Recebeu pelo meio Faísca, tem espaço para o chute, prefere passe para o Jean Silva. Canhoto. Outra vez Faísca. Avança o lateral Alisson, tem espaço. Chega na marcação Pedro Rocha. Tentou levar para o fundo, alcançou. Linha de fundo, cruzamento, veio por baixo Jeromel. Uma vez ela voltou. Linha de fundo, escanteio para o Passo Fundo. Iniciativa de jogo do time da casa, do time do Passo Fundo nesse começo de partida. O Marcelo Groy, que ontem estava no banco de reservas do Alisson na seleção brasileira. Pegou o voo logo na madruga, veio cedinho hoje pela manhã. Aqui para Passo Fundo e já está no jogo. Canhoto para cobrança do escanteio. 4 minutos. Autorizou o árbitro Márcio Coruja. Levantamento na grande área. Tentativa no alto no Léo Canu. O toque para trás. A chegada do Thiago. Mais uma vez. O ataque foi do Passo Fundo. E aí a torcida do Grêmio. Dá para se dizer que a maioria hoje, nas demais dependências, não só no setor da organizada, mas no setor misto, a gente observa muito mais camisa azul. Você também pode observar aí desde a sua casa, no local que você está vendo o jogo, através do seu monitor. E a maciça presença da torcida do Grêmio em relação à torcida da casa. Passamos de 4 minutos, 16 jogos na história entre Grêmio e Passo Fundo, 9 vitórias do Grêmio, com 29 gols, 7 empates e nenhuma vitória do Passo Fundo. O Grêmio jamais perdeu para o Passo Fundo no histórico de confrontos. No Gauchão 2015, o Grêmio venceu o Passo Fundo no Vermelho da Serra por 2-0, gols de Pedro Rocha e Eraso. E esse jogo, Alan, é muito importante e especial para Pedro Rocha. Foi aqui nesse jogo que ele fez o primeiro gol com a camisa profissional do Grêmio. Pedro Rocha, que voltou bem depois de um período aí ao time do Grêmio. Tá indo com a bola, Pedro Rocha. Ramiro. Recebe a marcação do canhoto, volta o lance com o Pedro Rocha. Passe mais atrás com o capitão Maicon. Avança pelo meio, movimentação de Fernandinho, diz que quer ficar no Grêmio. Tenta o lance individual, ficou no gramado, cavou a falta, o árbitro não caiu na dele. Jean Carlos vem para o contra-ataque, Jeromel toma a frente, falta. A falta foi no zagueiro do Grêmio que conseguiu antecipação, a roubada de bola e o Jean Carlos comete falta. Veja aí o lance, ó. Uma das suas principais características, essa roubada de bola, nessa antecipação, o zagueiro do Grêmio. Passe errado do Pedro Rocha, roubada de bola do canhoto, Rudiero. Avança com o Alisson. O lateral esquerdo do time do Passo Fundo tenta a ligação direta. Fernandinho recebe com espaço, avança. O passe para o Bobô, girou, bateu, gol! Gol do Grêmio! Gol de Bobô! O novo artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Logo cedo. 6 minutos de partida, jogada de Fernandinho na assistência no passe do Bobô. Ele conseguiu, em um toque na bola, escapar do zagueiro e logo no segundo finalizar e colocar a bola para o fundo da rede sem chance para o goleiro Matheus. Bobô, aproveitando as oportunidades mais uma vez no time titular com a lesão de Luan e fazendo um gol atrás do outro.
Afasta o sorriso no rosto de Bobô. 1 para o Grêmio, 0 para o Passo Fundo. Batista. Pois é, num jogo que o Passo Fundo estava bastante entusiasmado. Tinha só ele até agora atacado. O Grêmio estava se situando ainda em campo, mas foi uma bela tabela. Fernandinho na frente para Bobô, que só concluiu. A defesa não acompanhou o ritmo do meio-campo e do ataque. Estava muito sonolento. Passamos de 7 minutos. Bobô e Pedro Rocha que marcaram na partida do final de semana. O Bobô aproveitando, como eu mencionei, a chance que o Luan acaba dando em virtude da lesão. O problema que teve com a Cachumba ainda se recuperando. E o Bobô vai fazendo um gol atrás do outro. 11º gol com a camisa do Grêmio que marca o Bobô. 5º gol no Campeonato Gaúcho. Luiz Alano, ele é o artilheiro e tem um dado interessante. O Grêmio marca o gol de número 23. É o melhor ataque do Campeonato Gaúcho. E 18 pelos homens de frente. 5 do Bobô, 4 do Luan, 4 do Pedro Rocha. Ainda tem o Everton, fez 2. Henrique Almeida, Fernandinho e o garoto Batista. Alano, eu disse também numa defesa sonolenta, porque o meio-campo e o ataque iniciaram em ritmo muito bom. Só que 2 jogadores do Grêmio conseguiram uma tabela no meio de 4 defensores do Passo Fundo, que somente ficaram olhando e não foram fortes na jogada. Passamos de 8 minutos. 1-0 para o Grêmio, jogo em Passo Fundo no estádio Vermelhão da Serra. Já vamos mostrar também a relação do banco de reservas dos dois times. O Grêmio vai tocando bola no campo de defesa. O Wallace avança com Ramiro. Esse resultado, Passo Fundo perde a posição para o Veranópolis. Veranópolis que está empatando com o Lajadense em 0-0. Bobô pela direita. Se desloca da marcação. Boa bola no meio. Fernandinho com espaço para o chute. Preferiu o passe para o Pedro Rocha. Já na grande área. Cruzamento. Toque de primeira para o gol. Gol do Grêmio. Wallace. O volante, camisa número 5. Estava como se fosse um atacante. Como se fosse um número 9. Aproveitou a chance após o cruzamento de primeira, fuzila para o fundo do gol. Mais uma vez a participação do Fernandinho, depois com o Pedro Rocha que fez o cruzamento e de primeira. Bateu colocado para o fundo do gol. Segundo gol do Grêmio, já ampliando a vantagem, colocando 2 gols à frente do Passo Fundo. Primeiro de Bobô e agora de Wallace. 0 para o Passo Fundo, 2 para o Grêmio. E a movimentação do Grêmio na frente é muito boa. Temos que chamar a atenção sobre isso também. Só que a defesa do Passo Fundo atrás é muito lenta. Mais uma vez, Fernandinho inicia a jogada. Pedro Rocha sozinho dentro da área ali pela esquerda. Fez um cruzamento sozinho para dentro da área. E depois terminou resultando no gol. 2 gols em 3 minutos. Primeiro aos 6, segundo aos 9. 2-0 para o Grêmio. E o primeiro do Wallace no campeonato. Chegando já 10 minutos. E essa é a vantagem do meio-campista, né, o volante principalmente, quando entra dentro da área. Bola sentou o jogador, surpresa como se chama. Com essa vitória parcial, o Grêmio vai sacramentando a liderança do campeonato com 28 pontos. Pela direita avança o time do Passo Fundo, recebe a jogada com o Nata, adiantou demais. Cobertura do zagueiro Fred, chutão no campo de ataque. Vamos aproveitar e mostrar a relação do banco de reservas, as opções do Passo Fundo. Do técnico Paulo Porto, 7 no banco de reservas. Entre os destaques, o Branquinho e o Riantoni. São opções do técnico Paulo Porto para o decorrer da partida, além do Lucas Rodia. Banco de reservas do Passo Fundo, do técnico Paulo Porto. Experiente técnico do futebol gaúcho, já eleito por 3 oportunidades como o melhor técnico do Campeonato Gaúcho. Já vamos mostrar a relação do banco de reservas, as opções do técnico Roger Machado. O Wallace foi puxado, o jogo seguiu. Na dividida no perde ganha, o último toque foi do jogador do Passo Fundo. Lateral para o Grêmio. Banco de reservas do Grêmio, do técnico Roger Machado, aí na tela do Premier Futebol Clube. Bruno Graça voltou para o gol com o retorno do Paraguai do Marcelo Groy. Tem Bressan, Edinho, Caio, Iago, Batista e Henrique Almeida. São as opções do Grêmio no banco de reservas.
Você está vendo agora do Passo Fundo, já vamos mostrar também a relação do Grêmio. As 7 opções do Roger Machado. Faísca. Boa jogada no Faísca, levou a bola no fundo de campo, cruzamento, veio rasteiro, tirou o Jeromel de primeira. O rebote de primeira do Nata teve desvio. O Ramiro evita a saída para a linha de fundo. Sai tocando bola, o passe não foi legal. Antecipação do Rudiero. Abertura de jogo pela direita. Vem pro jogo com o Thiago, levantamento na grande área, a bola foi muito alta, não deu pro Nata. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Grêmio. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Fiat Toro, infinitas possibilidades. Estamos chegando a 13 minutos de partida. Em 2015, o Passo Fundo ficou em 9º lugar na fase de classificação e não passou da fase por 1 ponto. Fez 20 pontos em 15 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas em 2015. Agora sim, tudo certo para a cobrança do tiro de meta do goleiro Marcelo Groi. Disputa a bola no alto, Maicon. A arbitragem viu falta do capitão do Grêmio. Posse de bola para a equipe do Passo Fundo. Canhoto. Alisson. Começa tudo de novo lá atrás com o Faísca. Pressionado pelo Pedro Rocha. Gustavo. O Grêmio adianta a sua marcação. Faísca. Canhoto. Avança pelo meio, movimentação do Jean Silva. Adiantou demais. Foi desarmado o cobertura do Maicon. Roger completando hoje 60 jogos no comando do Grêmio. São 32 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Tem 63% de aproveitamento. O Roger Machado, repito, 60 jogos hoje como técnico do Grêmio. Alisson, 2-0 para o Grêmio. Ele marcou logo cedinho aos 6 com o Bobô e aos 9 com o volante Wallace. Passo Fundo que iniciou essa partida já olhando para a tabela, a necessidade de pontuar para chegar entre os 8 primeiros, já toma logo de cara 2 gols. Dificulta ainda mais a sua situação. O Jean Silva foi muito rápido. O Jeromel não quis saber de brincadeira. Fernandinho. Sai tocando bola com o Maicon. Outra vez Fernandinho. Maicon. Wallace. O Grêmio bota a bola no chão e sai tocando no seu campo de defesa. Marcelo Hermes. Joga no lugar do Marcelo Oliveira, que está suspenso também na Taça Libertadores da América. O Marcelo Hermes certamente atuará na partida em Quito contra a LDU. Partida em que há uma expectativa do retorno de Miller Bolanhos. Já o Júlio César Santos conta essa história direitinho para você ligado no Premier. Pedro Rocha não dominou. A bola vai sobrando com o Alisson. 15 minutos de jogo. Gustavo. Rudiero, capitão do Passo Fundo. Bola longa lá para a corrida do Thiago. Será que alcança? O Marcelo Hermes também chega junto à marcação. Chega junto à marcação e chega na frente da bola. Maicon. Toque de bola errado no Wallace. Brigou por ela e recupera. Na sequência adianta. Na dividida a bola vai sobrando com o Jeromel. Abertura pela direita com Pedro Rocha. Dominou mal. Miller Bolanhos pode estar à disposição para o próximo jogo da Libertadores, Júlio César Santos? Olha, se depender da vontade do Grêmio, da recuperação do jogador, é bem possível que ele vá. A intenção do Grêmio é levá-lo a Quito, isso não é ainda confirmado, mas o departamento médico e a direção do Grêmio estão meio otimistas, né, porque ele se recupera muito bem daquela fratura na mandíbula lá no Grenal, tem ido ao CT do Grêmio, está fazendo um trabalho de fisioterapia e se não for jogar contra a LDU, com certeza no jogo de volta do Toluca do México estaria escalado, porque a previsão inicial é de retorno só na fase final do Gauchão. E aí o Grêmio está na expectativa de poder até incluir o jogador no jogo de quinta lá em Quito. Informações com o Júlio César Santos, 16 minutos. Essa é a 12ª rodada do Campeonato Gaúcho. Penúltima rodada. Teve ali um choque do Bobô com o jogador do Passo Fundo. Fora do lance, primeiro foi o Wallace na roubada de bola. Então tem um jogador do
do Passo Fundo caído no choque do Wallace e num lance fora da bola, o Bobô também reclama. Então são dois jogadores, o Bobô já se levanta. Esse foi o lance, ó. É o volante, o Faísca, o camisa 8. Estamos vendo o replay do Nata, que acabou atingindo o rosto do Bobô naquele movimento do braço. E o Faísca também levou a pior no choque com o Wallace. Dois lances separados, nós estamos mostrando um por um, já mostramos do Bobô e agora do Wallace também. Sobrou o braço também no rosto do jogador do Passo Fundo. Olha aí, galera, ó. Não é anexo ao estádio não, é muito próximo, né? Na verdade é quase anexo, mas é um prédio do outro lado da rua, então fica muito próximo, a galera tem um camarote especial que vê o jogo. A galera se vê na TV e manda aquele recado, manda aquele abraço. Chegando aos 18 minutos, 2-0 pro Grêmio. O torcedor faz o churrasco e vê o jogo ao mesmo tempo. Olha que espetáculo. Canhoto. O Grêmio adianta a marcação, dificulta a vida do time do Passo Fundo nessa saída de bola. Mais uma vez, a roubada de bola do Marcelo Hermes com o Bobô. Avança pelo meio, descola o passe, vem pro jogo. O Wallace que marcou o segundo gol. Se apresenta pro apoio, Ramiro pela direita, a bola é boa. Pedro Rocha na grande área, cruzamento, Lincoln tentou. Bobô, mais uma chance do Grêmio. O Wallace de fora, o chute pro gol! Gol! Outra vez o Wallace, 18 minutos, primeiro tempo, um início de partida avassalador do Grêmio, já chegando ao seu terceiro gol, o segundo do Wallace, veja só, de fora, pegou de primeira, bola rápida, rasante, à direita no canto baixo do Matheus, o Matheus que não fez nenhuma defesa no jogo, as bolas que foram na direção do gol entraram, mas nenhuma ele teve culpa, mais uma vez a repetição, no gol do Grêmio, gol de Wallace, a bola chegou a raspar, tocar na trave, e o Wallace que é volante, não é de marcar gols, já deixa logo 2 na conta do Campeonato Gaúcho, terceiro gol do Grêmio, com apenas 19 minutos do primeiro tempo, 3-0 contra o Passo Fundo, terceiro do Grêmio, gol de Wallace. Batista. E essa é a forma de deixar um jogo que poderia ser quente e difícil, né, no interior, como normalmente o gauchão às vezes acontece, tornar um jogo fácil. O Grêmio teve 100% de aproveitamento até agora. Foi ao ataque 3 vezes e fez 3 gols. E o Passo Fundo, na defesa, continua devendo. Tentativa do Jean Carlos. Passe do Faísca, cobertura do Jeromel. Toque para trás do Thiago. Aperta a marcação, Fernandinho. Tem Fernandinho, tem Jeromel. Conseguiu o bom passe no meio. Bola com o Nata. Jean Carlos domina na grande área. Tenta escapar da marcação, telegrafou o passe, a roubada do Wallace. 2 gols no jogo, hein? Não é todo dia que um volante consegue marcar 2 gols. Hoje está sendo o dia do Wallace, a noite do Wallace. E o problema é que essa... Olha lá, mais um ataque com Pedro Rocha. O Grêmio começou o jogo inspirado. Com muita concentração, conseguindo chegar a 3 gols com menos de 30 minutos. Estamos com agora 20 minutos apenas. O problema é dizer que com a maneira como marcou até agora a defesa do Passo Fundo, e eu dizer que a defesa estava devendo, passa então a contagiar o time todo, né? Iniciar o jogo, aos 10 minutos estava 2-0. Aos 20 minutos está 3-0. É claro que a equipe esmorece. E o Passo Fundo iniciou do meio campo para frente, tentando pressionar. Agora o Grêmio já está tomando conta do jogo. Tomou conta do jogo. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Conect Car. Abre cancelas e muito mais. Adquira o seu no Posto Ipiranga. Passamos de 21 minutos. Lincoln, Pedro Rocha. Bola deixada, recebida com o Maicon. Se apresenta para o jogo o Bobô, botando a bola na direita, no avanço. Próximo linha de fundo com o Ramiro. Consegue o cruzamento, a bola veio muito alta. E aí teve toda a tranquilidade, o lateral Thiago, com o peito, recua a bola para o goleiro.
No Premier você não perde nenhum lance dos estaduais. No próximo domingo tem Grêmio e Juventude às 4 da tarde. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Luiz Alano. Diga lá, Júlio. O volante Faísca, o camisa 8 do Passo Fundo, voltou para o jogo com uma proteção no nariz, estava até sangrando, e foi um prejuízo na hora do gol do Wallace, pouco antes do segundo gol. Ele estava com 10 jogadores em campo, o Passo Fundo, o Faísca estava fora, recebendo exatamente essa bandagem aí para continuar no jogo, e já voltou agora. No espaço onde o Wallace conseguiu o gol, no local, é geralmente onde o volante adversário frequenta ali para marcação, né? Levou a pior, então o Faísca e o Passo Fundo, com um homem a menos, tomou o terceiro gol. Tem o melhor ataque da competição. Esses 3 gols ampliando ainda mais a sua vantagem. No número de estatística do Campeonato Gaúcho. Já. O jogo começou de uma maneira muito rápida. Com 3 gols a gente atualiza também os outros resultados dos jogos encerrados e em andamento também do Campeonato Gaúcho. 23 minutos. Aí o técnico Paulo Porto. Paulo Porto que comanda o Passo Fundo. 9 jogos, é o 10º jogo do Passo Fundo com o Paulo Porto. 4 vitórias, 3 empates e agora chegando à 3ª derrota. Ele que não perde a tranquilidade, Alan, né? O jeito dele até chegou aqui, o time estava praticamente na lanterna, né? E conseguiu dar esse avanço aí até esse jogo agora. Eram 6 jogos sem perder, 3 vitórias e 3 empates. Com 15 pontos não tem chance de ser alcançado pelos times que estão na zona de rebaixamento. Primeiro na zona de rebaixamento tem 10 pontos nesse momento. Faltando apenas uma rodada para o fechamento da fase de classificação. A briga do Passo Fundo agora é pela classificação. Classificação entre os 8. Ramiro, Pedro Rocha, tenta a devolução, estava esperto a cobertura do canhoto. Marcado de pé pelo Ramiro, que consegue recuperar a posse de bola, botar na frente. Foi desarmado e a falta no Ramiro, falta para o Grêmio. 24 minutos. O canhoto tinha a posse de bola, foi desarmado e depois comete a falta. Lincoln para a cobrança da falta. Você já viu na grande área o Fernandinho, o Fred. O Jeromel também está se apresentando. Aí toda a concentração do Lincoln. 24, quase 25 minutos. Autorizado. Lincoln, pé esquerdo para a cobrança. Bola levantada na grande área. Tirou o Gustavo de cabeça. Volta o rebote com o garoto Lincoln. De cabeça ele consegue o passe para o Ramiro. Boa jogada. Ramiro lançou. Tem condição legal. Bobou na cara do gol para fazer o 4º gol. E o rebote, Pedro Rocha. Gol do Grêmio! Pedro Rocha, 25 minutos. Grêmio avassalador, 4 gols. 25 minutos do primeiro tempo. Gol de Pedro Rocha, passe de Ramiro. Tinha condição, Bobô tentou o dele, o goleiro pegou e o Pedro Rocha aproveitou o rebote e marca o 4º gol. Uma goleada neste primeiro tempo que o Grêmio aplica no time da casa. Todos os ângulos do gol, a jogada do Bobô, o rebote do goleiro Matheus e a conclusão certeira de Pedro Rocha. 0 para o Passo Fundo, 4 para o Grêmio. Batista. O Grêmio é até agora 100% de aproveitamento, né? Sempre que foi, fez o gol. E o Passo Fundo conta com uma defesa muito sonolenta. Os jogadores não acompanham, não marcam em cima. Agora saiu o Pedro Rocha de trás. Eles tentaram fazer a linha do impedimento. Não foi ninguém acompanhando o Pedro Rocha. Realmente o Grêmio faz um jogo agora em ritmo de treino e com 100% de aproveitamento. Fez um jogo que poderia ser difícil, tornou um jogo fácil. Também tem aquele detalhe, né? Pedro Rocha querendo lugar no time, Fernandinho recebendo uma chance, o Bobô querendo mostrar que pode ser titular. Jogadores jogando de maneira muito séria, e aí quem está pagando o pato é o Passo Fundo. Não, mas o jogo é de uma maneira séria. O problema é que é muito lenta a defesa do Passo Fundo. Está facilitando as coisas. Os jogadores se movimentam, não tem o acompanhamento, não tem a chegada da defesa se impondo, né? E os jogadores do Grêmio 100% de aproveitamento. E parece um jogo de treino. Não está tomando conhecimento no Passo Fundo o time do Grêmio. 27 minutos agora. Casa cheia no Vermelhão da Serra, 12 mil pessoas. Público muito bom, estádio bacana.
mas o Passo Fundo vai sendo goleado. Da concentração do Marcelo Groi, cobrança do Gustavo de longe, o tiro pro gol, a bola passa à direita do goleiro do Grêmio, tiro de meta. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. Fortaleça o Grêmio, seja sócio, acesse sócio.grêmio.net. E o Matheus também, coitado, é todo reclamação o goleiro, né? Há horas que eu vejo, eu olho pra ele, cada gol que sai, ele gritando e reclamando com a defesa. Agora fez uma defesa maravilhosa no primeiro chute, mas não tinha, novamente a defesa chegando muito atrasada para complementar aquela defesa que ele tinha feito, que agora não conta porque depois logo em seguida saiu o gol. Fernandinho aberto pela esquerda, Pedro Rocha aguarda o cruzamento, a bola veio para ele, antecipação do goleiro Matheus. O goleiro Matheus, o Luiz Alano, aqui na base do Grêmio, jogou com o Pedro Rocha. Quinto gol do Pedro Rocha. Essa disputa muito particular aí na artilharia com o Bobô. E mais um gol para anotar no caderninho do seu Gessé, que é o pai do Pedro Rocha, fã número 1 dele, né, e anota num caderno todos os gols que o filho marca desde que chegou ao Grêmio. Um abraço aí pro seu Gessé, tá sempre nos acompanhando, evidentemente. O Pedro Rocha do Espírito Santo, né, Júlio? Exatamente. Toda a sua família vivendo mais uma vez uma grande fase. Foi assim no ano passado, quando o Grêmio viveu o seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. Depois perdeu espaço pro Everton, perdeu espaço pro Fernandinho e parece que tem tudo para recuperar. Chegando a 29 minutos. Canhoto. Toque de bola com o zagueiro Gustavo. Alisson. Poderia ser diferente, né? A torcida do Passo Fundo se cala agora. Tomou um knockdown. 4 gols nesse primeiro tempo. Canhoto de fora, tem espaço para o chute, prefere a jogada individual, cortou para a perna direita, ligando a bola pela direita na jogada com o Nata. O Thiago Machado não dominou, volta a recuperar a posse de bola, fez o cruzamento, saída perfeita do goleiro Marcelo Groi. Boa bola do Pedro Rocha, Lincoln. Para cima da marcação, ajeita, consegue deslocar a jogada, deu passe na tabela, Pedro Rocha, Bobô, Pedro Rocha, com espaço, aparece a cobertura do Léo Canu. Pedro Rocha, Fernandinho, Bobô, Lincoln estão atormentando a defesa do Passo Fundo. E o Grêmio entra com muita facilidade, passe, o chute pro gol, a bola pegou na rede do lado de fora. Jogada de Lincoln, após passe de Fernandinho, Pedro Rocha aguardava o cruzamento. Tiro de meta para o Passo Fundo. 30 minutos. Invencibilidade do Grêmio desde 24 de fevereiro. 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Agora, contando com essa vitória, 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates. Invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Maicon ajeita, lança, bola na frente, condição legal, muito espaço. Bobô, tem Lincoln e Pedro Rocha aguardando o cruzamento, jogada de Bobô, tenta o chute. Parece a cobertura do zagueiro, primeiro do Léo Canu, depois do Thiago. Fominha agora o Bobô, hein? Tinha o Lincoln, também o Pedro Rocha aguardando o cruzamento. Brigou pela posse de bola o Bobô e na sequência ainda consegue o escanteio. O Lincoln, a galera gritando o nome dele quando ele foi cobrar o escanteio. O moral com a massa, o Lincoln. 31 de jogo. Da esquerda para a cobrança. Levantamento na grande área. Matheus deu um soco na bola. Rebote permanece com o Grêmio. Maicon. Lincoln. Para cima da marcação. Tentou no meio de 2. Foi desarmado. Cobertura do Jean Silva. Ele é muito rápido, Jean Silva. Um dos destaques desse time do Passo Fundo nesta temporada. Faísca. O Grêmio adianta a marcação. Rudiero. Toque de bola do Faísca. Tem o Thiago Machado passando. Passa na frente procurando Jean Carlos. O Fred faz a marcação. Sem falta, cobertura. Roubada de bola com o time do Grêmio. Lincoln. Bobô. Telegrafou o passe errado.
32 minutos. Primeiro tempo, 0 Passo Fundo, 4 pro Grêmio. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Você conferindo a repetição do gol. Posição legalíssima do Pedro do Bobô pro passe. Depois o chute, o rebote do Pedro Rocha. Um destaque interessante. O Wallace, que marcou 2 gols, desses 4, não tinha feito gols pelo profissional ainda. Olha o Jean Silva. Na cara do gol, a chance! Perdeu! Aí, Jean Silva, fica complicado, fica difícil. Olha a chance, na cara do gol, ele, a bola e o Groi. E olha onde ele colocou a bola. Na antiga se falava que era bola pro mato, né? Se estivesse ali atrás, ela seria assim. Foi muito longe do goleiro. Perdeu chance de diminuir o placar no Passo Fundo com Jean Silva. Batista, 33 minutos. 4-0 pro Grêmio. O Roger segue ali, ó, abrindo os braços, tentando manter a concentração do time. O Grêmio encaminha uma vitória com muita tranquilidade, muito cedo. Como é que o comportamento agora no próprio adversário, que é um time nitidamente mais fraco, e o Grêmio para se manter também concentrado no jogo, Batista, já com 4-0. O adversário é uma ducha de água fria, né? Que era uma festa, desde que nós temos aqui na cidade de Passo Fundo, a expectativa do torcedor era muito grande. Imagina os jogadores, olha lá. Giancarlo saiu do gol, antecipação do Marcelo Groi. Imagina os jogadores com uma vitrine como essa, né? Jogar contra o Grêmio, a ansiedade e a ânsia de fazer um grande jogo para aparecer, né? E também para ficar bem na tabela, já que a posição do Passo Fundo é boa, mas não é cômoda, como eu dizia no início da transmissão. Então o Grêmio agora organizou o jogo à sua maneira. Nos primeiros 20 minutos, 100% de aproveitamento, sempre que foi lá fez o gol, e isso aí liquidou com o time do Passo Fundo. E agora o Grêmio faz um jogo de toques, né? E o time do Passo Fundo realmente perdeu aquela motivação que tinha logo nos primeiros 5 minutos, quando partiu todo para o ataque. 34 minutos. Tivemos um jogo à tarde entre Aimoré e São Paulo de Rio Grande. O jogo foi 0-0. Esse jogo com um empate matematicamente rebaixou a equipe de São Leopoldo. Então já temos um time matematicamente rebaixado para a divisão especial, a segunda divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Outro jogo finalizado foi a vitória do São José contra o Glória, 2-1 no estádio Passo da Areia, jogo que começou às 7h30. Esse resultado, o São José pula para 25 pontos e consolida na segunda colocação do campeonato. Temos bola em andamento para Cruzeiro e Ipiranga, 1-1, o Cruzeiro estava vencendo. Juventude Novo Hamburgo 2-2, Lajadense e Veranópolis 0-0, são jogos já na sua reta final, né? Já a gente confirma os resultados finais dessas partidas que iniciaram 8h30. E nesse contexto todo, Alan, temos que ressaltar também, claro, sem dúvida nenhuma, a movimentação dos garotos na frente, né? Porque essa movimentação é que deu ao Grêmio justamente essa condição de ter essa vantagem, conquistar essa vantagem, mesmo o Passo Fundo tendo esses efeitos na defesa. Agora a movimentação dos garotos é muito boa e eles encontram o espaço. Maicon, olha o espaço na cara do gol, Pedro Rocha, Matheus! Salvou aquele que seria o 5º gol do Grêmio. Ele tá fim de jogo, 4-0 e tendo chance para ampliar o placar. Jean Carlos tenta a resposta ao time do Passo Fundo. Passou o canhoto, Jean Carlos prendeu. Tocando bola no meio com o volante Faísca. Tem espaço, volta a jogada do lado esquerdo. Canhoto, 36 minutos, 4-0 pro Grêmio. 2 do Wallace, um do Bobô e outro do Pedro Rocha. Faísca, canhoto. Fica sem opções, vai tocando bola com o Rudiero. Alisson. Outra vez Rudiero. Vai circulando ali pela intermediária, trocando passes do time do Passo Fundo. Dá para se dizer que se fosse uma luta de boxe que ainda tá meio zonzo, né? Meio tonto o time do Passo Fundo. Olha o Jean Silva. Encarou, passou, vai marcar um golaço, bola pra fora. Pegou a bola e tentou resolver sozinho e quase conseguiu.
Velocidade, muita habilidade, mas aí faltou um detalhe na precisão, na finalização para fazer o gol. E se fizesse, seria um golaço. Jean Silva, tiro de meta para o Grêmio. Se aliasse todo e realmente tem essa grande virtude, o Jean Silva. Ele é veloz, ele tem iniciativa, mas a conclusão, a hora do detalhe, do final, da conclusão final, há pouco ele mandou lá na lua essa bola. Não tem o refinamento na hora de botar a bola para dentro. Pedro Rocha, o Grêmio segue atacando, vai para cima do Alisson, girou de um lado, de outro, invade a grande área, toca para trás com o Wallace, tenta a passagem na frente com o Bobô, cobertura de Ruggiero, o Grêmio continua tendo a posse de bola com o Maicon, chegando a 38 minutos de partida. Maicon tenta a inversão, bola na frente na velocidade, tem velocidade, sobra velocidade para o Fernandinho, que chegou, mas aí faltou um jogador para a conclusão na grande área. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais em HD nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Você não perde nada nas Olimpíadas. Sport TV, somos todos campeões. Faísca. Aí não tem condição. Já levantou a bandeira, o auxiliar, o assistente. Thiago Dil. Impedimento flagrado pelo Jean Carlos. Ih, rapaz, não tava não, hein? O árbitro acabou, o assistente marcando impedimento para a equipe do Passo Fundo, posse de bola para o Grêmio. Realmente ele concordo com você, Alan, se precipitou, tinha condições. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Caixa, colocando as pessoas em primeiro lugar. Estamos com 39 minutos. O Ramiro pressionou. O jogador do Passo Fundo acabou respondendo, se irritando com a marcação do Ramiro. Amarelo para o número 10, Nata, da equipe do Passo Fundo. Falta para o Grêmio. Fora do lance, aí o árbitro mostrou amarelo para mais um jogador. Não consegui identificar. Aí, ó, deixou o braço, né? Deixou o braço na primeira, deixou o braço duas vezes. Se irritou ali com a chegada do Ramiro, duas vezes deixou o braço no jogador do Grêmio. Amarelo para o número 10, Nata, e já o Júlio confirma para quem foi o outro amarelo por reclamação. Os jogadores do Passo Fundo fizeram aquele bolinho no árbitro para reclamação e ele levantou o cartão para mais um. O do Nata foi o primeiro amarelo do jogo. O Nata segue reclamando e o árbitro disse, olha, se você não parar, deu pra você. E o Nata voltou hoje de suspensão. 40 minutos. Tem Lincoln e Fred pra cobrança. Fred que já marcou um gol de falta nessa temporada contra o São Lourenço pela Libertadores da América. O goleiro Matheus coloca 4 jogadores na barreira, o Grêmio mais 3 aí pra dificultar a visão. Lincoln canhoto, Fred, o zagueiro, partiu para cobrança, a bola bateu no travessão. Uma das suas qualidades. No ano passado, quando defendia o Novo Hamburgo, marcou gol de falta. Pelo Goiás, na Série A, também marcou gol de falta. É um zagueiro que tem facilidade. E o Matheus tocou na bola, segundo o árbitro, porque está dando escanteio. Consegui ver esse desvio do goleiro, talvez tenha sido na barreira. E o Zalano? Ela bateu na trave, escanteio pro Grêmio. Diga, Júlio. Confirmando então os cartões para o time do Passo Fundo, né? Pro Nata 10 e pro 9, Jean Carlos. Lincoln para cobrança no escanteio, 41 minutos. Antes de ser autorizado, o árbitro mandou o Lincoln segurar, porque tem aquele empurra na grande área. Agora sim, tudo certo. Márcio Coruja, o árbitro da partida, autoriza desta vez Lincoln para cobrança. 4-0 para o Grêmio. Partindo para a bola, o levantamento, antecipação da defesa do Passo Fundo. Cobertura do número 4, o zagueiro Gustavo.
outro escanteio. Esse cartão, Alano, para o Jean Carlos é um prejuízo para o time. Aí ele está fora, suspenso agora. Na última rodada não enfrenta o Brasil lá em Pelotas. Que prejuízo para o Jean Carlos e principalmente para o Passo Fundo. O Passo Fundo chega na última rodada mesmo com a derrota, com chance de classificação entre os 8. É um confronto direto. Mais uma cobrança do Lincoln. O Lincoln está chamando a atenção do auxiliar. Agora sim, tudo certo, autorizado. A bola chegou na grande área. Cobertura do Gustavo. Parcialmente fez o toque de cabeça. O Lincoln voltou para tentar a posse de bola. O Passo Fundo vai tocando. Chegou o carrinho. Atingiu a bola, mas o corpo do jogador, as pernas do canhoto. E vai tomar amarelo o atacante Bobô. Exagerou na dose. Foi um pouco demais na vontade. Chegou forte. Excesso de vontade, atingiu muito mais as pernas do que a bola. Primeiro amarelo do Grêmio, Bobô. E uma entrada desnecessária, né? Um jogo de 4-0, a bola na lateral, lá no ataque. Isso aí já é alguma represária, né? Esse tipo de entrada, por algum toque, alguma abraçada que ele levou, algum empurrão, um estranhamento já dentro da área com os zagueiros. Você sabia que sócio torcedor tem desconto de centenas de produtos e serviços o ano inteiro? Acesse www.futebolmelhor.com.br e descubra. Movimento por um futebol melhor, melhor para o seu time, melhor para o seu bolso. 43 minutos. O Grêmio vai goleando o Passo Fundo em pleno estádio Vermelhão da Serra. 4-0, 2 gols do Wallace, um do Bobô e outro do Pedro Rocha. Último homem, o zagueiro quase entrega a bola para o Pedro Rocha. A cobertura foi do Gustavo. Esse é o Faísca, volante canhoto, que faz inversão para o lateral Thiago. De cabeça tentou de primeira para o Jean Silva, a cobertura do zagueiro Fred. A bola não saiu. Agora sim, o último toque do Fernandinho. Posse de bola permanece com o Passo Fundo. Nata, o número 10. Marcado pelo Fernandinho. Thiago. Rudiero. Faísca. 44 minutos. Passe errado no Faísca, cobertura de Wallace. O Wallace, que tem idade olímpica, chegou a ser convocado pelo técnico da seleção olímpica, Rogério Micali. Não foi lembrado na última convocação, mas é um dos tantos jogadores brasileiros com idade olímpica, com menos de 23 anos, que pode ser convocado para os Jogos Olímpicos Rio de Janeiro 2016. Passe na fogueira do Ramiro. Cobertura de Jeromel. Vamos ver o tempo de acréscimos também do árbitro Márcio Coruja. Chegando aos 45 minutos. Nata fez fila, passou por 2, deu uma acelerada pela esquerda. Vem pro jogo com o canhoto, olhou para a grande área, consegue o cruzamento. Fred! De peixinho de cabeça, evitou o perigo maior. Escanteio para o Passo Fundo. 1 minuto. Bola rola até 46, temos menos de 1 minuto de partida. Grande público no estádio Vermelhão da Serra. Canhoto cobra escanteio, levantamento na grande área, tentativa do Wallace por cima. A bola sobrou, rebote do Jean Silva. Não tem condição legal. Tive a impressão do toque ser do jogador do Grêmio, mas foi do Passo Fundo, estava atento dessa vez o Thiago Dil. Assistente marcando o impedimento. Veja aí, ó, o toque do Jean Silva. Tive a impressão que o Marcelo Hermes foi quem tocou. O Jean Silva ficou reclamando disso, mas foi muito difícil de ter essa percepção, o assistente. Maior cidade da região norte do estado, uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul, a cidade de Passo Fundo, recebendo essa partida da 12ª rodada no Campeonato Gaúcho, que termina no primeiro tempo. Um primeiro tempo perfeito do Grêmio, 4 gols, definindo a sua classificação como primeiro lugar. Tem todo o segundo tempo pela frente, mas talvez nem o mais otimista torcedor do Grêmio esperasse tantos gols logo no primeiro tempo. 2 do Wallace, 1 do Bobô e outro do Pedro Rocha. 0 para o Passo Fundo, 4 para o Grêmio. Júlio César Santos. Conversar com ele, o mais procurado Wallace. É o primeiro gol, os 2 primeiros como profissional, é isso? Os 2 primeiros. Graças a Deus, Deus me abençoou de fazer esses gols. Mas o mais importante é que a equipe está vencendo. A gente está se distanciando ainda mais na ponta da tabela.
Isso é resultado de treinamento, a chegada ali, um gol de centroavante, outro de rebote fora da área? Com certeza, é o que o Roger pede para que pise na área. Eu fazia tempo que eu andava pisando.